Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre a introdução alimentar do bebê. A introdução alimentar é o momento em que o bebê começa a comer alimentos sólidos, além do leite materno ou fórmula infantil. E é uma etapa importante do desenvolvimento da criança e que influencia os hábitos alimentares futuros. Para falar sobre esse tema, eu converso com o pediatra e nutrólogo Rubens Pfefferbaum, também membro do Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Dr. Rubens, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço, Ana Paula. Obrigado pelo convite. Doutor, vamos começar então. Quando que a gente deve iniciar aí a introdução alimentar do bebê? Então, Ana Paula, a introdução alimentar ela é motivo já de muitos estudos. E o que a gente tem são as guias da Organização Mundial da Saúde, o Guia Alimentar da Criança até 2 anos de vida do nosso Ministério da Saúde, e todos eles concordam que a melhor oportunidade de introdução da alimentação complementar é em torno do 6º mês de vida. Por essa introdução, ela pode começar antes dos 6 meses ou até depois, dependendo aí do desenvolvimento da criança, ou seja, cada criança vai ter o seu tempo? Essa é uma pergunta importante, Ana Paula. Como eu disse, normalmente a guia, ela é 6º mês de vida. Introduções posteriores a esse período, elas não são recomendadas, em função de que a oportunidade de você entrar em contato com os alimentos sólidos, carne, verduras, legumes, frutas, faz com que a criança tenha também uma melhor interação com o desenvolvimento do seu intestino. O que você podendo introduzir posteriormente, você tem problemas até de maior frequência de manifestações alérgicas. Além do que, aquelas crianças que estão recebendo leite materno, elas necessitam uma complementação alimentar de proteínas, de carboidratos, energética e de micronutrientes que a alimentação complementar dá. A questão de ser um pouco antes ou não é uma questão que também é estudada. Há uma oportunidade de introdução já a partir do 4º mês de vida, dependendo das condições da criança, dependendo das necessidades dela, isto precisa ser avaliado pelo médico ou nutricionista. Como eu disse, não é a recomendação principal, mas em determinadas situações isto pode ocorrer e, por exemplo, essa é uma questão que até a Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Nutrição ela tem discutido. Mas, na verdade, o ponto de corte é o 6º mês de vida. E doutor, como saber se a criança já está preparada para essa introdução alimentar, né? Essa nova etapa que vai se iniciar tanto para os pais quanto para a criança também? Essa é uma questão também importante. Então, nós temos alguns sinais já de prontidão desta criança. Então, há uma necessidade de verificar todo o desenvolvimento neuropsicomotor dela, testar anteriormente, a introdução alimentar ela é feita gradativamente, através, hoje já não é uma questão de introduzir alimentos liquefeitos, mas de alimentos em papa ou esmagados, que tenham uma consistência que a criança possa ter mastigação. Então, essa prontidão ela é importante, verificar como é que está o tônus muscular dessa criança, verificar como é a aceitação dela, verificar a mastigação, enfim, verificar todas essas condições. Normalmente, aqueles recém-nascidos de termo, que nascem já prontos, 40 semanas de gestação, eles, na sua grande maioria, eles já têm essa prontidão já feita. O que precisa tomar um certo cuidado são, às vezes, crianças que foram muito prematuras, nasceram com um tempo de idade gestacional baixo, com baixo peso,
e que precisam, muitas vezes, recuperar. Essas crianças precisam ter um certo cuidado na introdução alimentar. Mas, normalmente, a introdução gradativa dos alimentos, com uma consistência que a criança possa aceitar, é aquilo que está recomendado. Dr. Rubens, falando um pouquinho sobre as mudanças de geração. No passado, a gente batia aquela papinha, né, dava suco. Agora, a recomendação é dar todos os tipos de alimento, como carne, frango, peixe, legumes e verduras? Então, Ana Paula, essa é uma pergunta também importante, porque, como eu disse anteriormente, a introdução deve levar em conta, primeiro, a qualidade, a quantidade e a variedade dos alimentos. Então, o que nós oferecemos para a criança são os grupos alimentares de frutas, verduras, legumes, carnes, e essas carnes que anteriormente, isso daqui a gente de uma forma generalizada, não só a carne de boi, não é? Mas também carne de frango, a carne de peixe, por exemplo. O peixe ele era postergado devido a uma preocupação de que poderia ocasionar alergia. Gema de ovo, por exemplo, também, que a gente postergava até alguns outros meses depois do 6º mês, hoje também se verifica que pode ser dada já na introdução alimentar. Como eu disse, essa introdução ela é gradativa, ela é feita através de grupos alimentares. Então, por exemplo, é utilizada um tubérculo, uma mandioquinha, é utilizada uma batata, pode ser utilizada um legume cozido, outros legumes, uma verdura cozida, e gradativamente e rapidamente vai se introduzindo as carnes. Então, essa introdução, ela não pode ser muito postergada devido justamente à questão de tolerâncias alimentares que, quando o alimento ele é introduzido no tempo certo, diminui muito as possibilidades de alergia e, sobretudo, a aceitação da alimentação da criança, que é também um dos aspectos importantíssimos quando vai se iniciar a alimentação complementar. O doutor comentou, né, carne frango, carne vermelha, peixe. A carne de porco, ela deveria ser aí a última, então, nessa introdução? Não é muito da nossa cultura, não é? A carne de porco. Mas a carne de porco também é uma carne proteica e claro que você tem cortes que não estão com muita gordura, como da mesma forma na carne de boi, não é? E que também, dependendo da cultura local, é algo que pode ser utilizado. Então, é algo que, assim, o que é importante também dizer, Ana Paula, é que muito da alimentação complementar, de todos esses grupos, né, de verduras, legumes, cereais, frutas, isto também precisa obedecer muito à cultura local. Então, num país continental como no Brasil, não é? Você tem, às vezes, grupos alimentares que são mais fáceis de ser obtidos ou que são da cultura, não é? Agronômica local. Então, isso daqui também precisa ser levado em consideração. Mas, na verdade, nós temos o tempo de introdução, nós temos a qualidade que é dada para essa criança, e a qualidade e aquilo que faz parte de uma cultura local para que a criança tenha uma variedade de alimentos e que ela possa entrar em contato, inclusive até para desenvolver o sabor, não é? E aceitação melhor para depois chegar em torno de 8 meses, 1 ano, dependendo das condições, já considerar a alimentação local da casa, a alimentação domiciliar. Quando a gente está falando, são alimentos in natura. Então, hoje se fala muito, né, em alimentos processados, alimentos industrializados, mas aquela alimentação caseira, como eu disse, não é? Onde você tem uma qualidade dos ingredientes naturais. A segunda questão também
é que adicionar, por exemplo, açúcar na alimentação, isto realmente deve ser evitado da melhor maneira possível, porque realmente o açúcar ele vai não somente interferir no sabor dos alimentos, aí até a aceitação vai ser mais difícil, porque muitas vezes a criança pode derivar para alimentações com mais adocicadas, e também o sal. Inicialmente ele é evitado, mas posteriormente pode ser utilizado em quantidades pequenas, não só pelo sabor, mas sobretudo pela adição do iodo, que é um micronutriente muito importante e que deve ser oferecido na alimentação da criança. Até ia entrar mesmo nessa questão sobre o açúcar e o sal e outros temperos, né, no geral, se era permitido ou não. A verdade, não sei se é verdade ou não, né, o senhor que pode responder melhor, é se o açúcar é recomendado só a partir dos 2 anos e ainda assim em pequenas quantidades. Então, na verdade, Ana Paula, a recomendação da adição de açúcar, ela não tem uma recomendação em qualquer idade de você adicionar açúcar. Você tem já o açúcar, né, entre aspas, dos próprios alimentos. Então, quando você tem uma fruta, você tem a sacarose, você tem a frutose. O açúcar do leite humano, ele chama lactose. É uma mistura de glicose e galactose. Claro que o açúcar tem também um aspecto importantíssimo, não só como uma fonte energética, mas, por exemplo, a lactose do leite, a galactose, a lactose têm efeitos muito importantes na microbiota intestinal. Por exemplo, a lactose, não é, que faz com que haja, é o alimento também de bactérias benéficas para o organismo. Então, na verdade, hoje a gente vê muita coisa também, olha, não deve dar lactose, questão das gorduras, claro que não deve ser dado as gorduras saturadas, não vai ser dado, vai fazer frituras depois quando a criança tem uma alimentação complementar. Mas, por exemplo, o próprio leite humano tem gorduras específicas, aquilo que a gente chama na ciência mais os lipídios, não é? Poliinsaturados, que são importantíssimos até para a captação do desenvolvimento do sistema nervoso central e da retina. Então, na verdade, é uma coisa interessante nos últimos anos, até pela questão da internet, até pela questão de muitos que opinam, não é, em relação à alimentação, e que pode dar essa interferência de entendimento. Então, açúcares, aquele açúcar próprio do alimento. As gorduras são as gorduras próprias dos alimentos. O que não pode são gorduras hidrogenadas, que são gorduras que estão aí nas margarinas, açúcar adicionado, muito sal, enfim, este que é o grande problema dos chamados alimentos ultraprocessados, não é? Que colocam não somente esses elementos, mas também outros aditivos alimentares que não devem ser dados mesmo para criança até 2 anos ou mesmo após essa faixa etária. Agora, você vai me falar, depois de 2 anos, a família leva o pequenininho, a pequenininha, tem um sorvetinho, está na praia. É evidente, não vai ter problema nenhum isso daí. O problema, basicamente, é o excesso e é você derivar uma alimentação normal com esses elementos, né, naturais, de frutas, verduras, legumes, carnes, para aqueles alimentos chamados processados e que têm um excesso de tudo isso aí, gordura, açúcar, aditivos alimentares. Então, claro que isso daqui deve ser evitado e alimentação, como eu disse, alimentação complementar, você mesma comentou, que é um momento muito importante, porque justamente é aquele que vai desenvolver o paladar da criança, as preferências alimentares, e a alimentação, ela é extremamente importante. Eu quero frisar aqui que tudo é um contínuo. A gente não falou até da amamentação, que é extremamente importante, e até antes disso, a alimentação da gestante, que tenha esta variedade de alimentos. Hoje se estuda algumas coisas incríveis, que é o tal do flavor,
O que significa isso? Quanto mais a gestante tem uma alimentação adequada, variada, orientada nesse sentido, é interessante, você sabe que até o feto deglute o líquido amniótico e ele tem até depois preferências alimentares, dependendo daquilo que a mãe ingere normalmente e, sobretudo, durante a gestação. É muito interessante isso. E depois o próprio aleitamento materno, com todas as suas características imunitárias, as necessidades proteicas dessas gorduras especiais que eu falei, de micronutrientes, também ele tem um certo sabor dependendo daquilo que a mãe ingere. E esse é um preparo também de prontidão, como eu disse, não só da musculatura orofacial, da desenvolvimento psicomotor da criança, mas também para que aceite com mais facilidade a alimentação complementar. Doutor, agora, aquele chamado método BLW, ele é aconselhável? O que ele pode agregar para a criança? Então, o método BLW, o que significa isso? Você tem o BLW e um outro método que é uma derivação desse método que é o BLISS. O método BLW seria dar os alimentos na sua conformação natural para a criança. Então, por exemplo, já um legume em pedaço, não é? Uma cenoura mais cozida, um pedaço de maçã, quando está dando uma fruta, para que a criança possa ter já uma mastigação e ter um sabor, vamos assim dizer, mais orientado para o tipo dos alimentos. Esse método, ele na verdade, ele é muito discutido. Então, não é para todas as crianças, porque há uma preocupação de que pedaços maiores que a criança mastigue, que não tem todos os dentinhos, você vê que a partir do 6º mês de vida é que já inicia a dentição, é incrível, né? Que é justamente também o momento de introdução do alimento complementar. A criança com esses alimentos mais pedaçudos, essa criança pode eventualmente ela ter algum engasgo, alguma coisa, e isso pode gerar problemas evidentes, né, graves, ou gerar uma ansiedade, né, muito grande. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço. Obrigada também pela sua companhia em casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!